dia. Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho de TCC. Meu nome é Lucas Milardi de Souza Freitas e o meu orientador foi o professor Humberto Torres Marques Neto. O nome do meu TCC seria o Osiris, que é uma ferramenta de monitoramento de reputação na rede social Twitter. Partindo do problema, o problema seria a polarização, resultante das bolhas digitais que acontecem, o que torna difícil entender qual que é a real recepção do público sobre determinado assunto ou pessoa pública. Para resolver esse problema, a gente fez a proposta de criar uma ferramenta de monitoramento que ela vai gerar imparcialidade, entender qual que é a real recepção do público sem um viés, além de fornecer uma praticidade, mostrando ali análises gráficas e diversas maneiras de fazer o monitoramento de tópicos na rede. O fluxo que essa aplicação faz, ela é uma aplicação web no qual a gente construiu uma API que se comunica com a API do Twitter. Ela pega os dados, pré-processa esses dados, passa por um modelo de classificação de sentimentos e compila esses dados em formas gráficas que são retornadas para o front-end. Mostrando agora os resultados dessa ferramenta. A gente criou um cadastro e um login para o usuário conseguir acessar as funcionalidades dela. Uma das principais funcionalidades seria a pesquisa em tempo real, onde o usuário coloca ali algum termo, qualquer termo, seleciona uma localização e dentro daquela localização, os tweets que foram feitos dentro daquela localização, ele vai buscar aquele termo e vai retornar uma análise gráfica em um gráfico de pizza dos sentimentos positivos, negativos e neutros e uma timeline dos sentimentos positivos e negativos ao longo dos dias. Além disso, a gente tem um comparador de termos, que funciona de maneira semelhante à pesquisa em tempo real, mas agora a gente coloca dois termos, também uma localização, e dentro daquela localização a gente vai fazer um comparativo de como que está a recepção do público sobre aqueles termos, além também de trazer um gráfico aqui, a timeline. Além disso, a gente tem o gerenciamento de tags. Tags seriam rotinas, no qual o usuário ele pode criar, ele define um termo, uma localização e uma frequência. Essa frequência pode ser de alguns minutos, alguns dias, algumas horas. E dentro dessa frequência, o software ele vai buscar sobre esse termo e plotar um gráfico dos sentimentos gerais, que é um gráfico de pizza, e uma timeline determinada por essa frequência. Para a gente validar esse software, a gente fez um estudo de caso, a gente utilizou o evento Tokyo Game Show do ano de 2023, que ocorreu ali entre os dias 21 e 24 de setembro, e a gente coletou dados de 3 países, Brasil, Estados Unidos e o Japão. A gente pegou dados de 3 cidades de cada um desses países, que a gente conseguiu plotar esse gráfico aqui das cidades que receberam os sentimentos mais positivos para os menos positivos. E, como conclusão, a gente viu que o software ele concluiu atendendo todos os requisitos que foram levantados e a gente conseguiu validar ele através desse estudo de caso que apresenta um cenário real que entender a popularidade de um evento específico. Entretanto, como todo software, há espaço para melhorias. A gente poderia melhorar a acurácia do modelo de classificação, estender as análises não apenas para sentimentos positivos, negativos e neutros, mas também sentimentos mais complexos, e também melhorar a escalabilidade do software, já que ele lida com grandes volumes de dados. É isso, muito obrigado pela sua atenção. Olá, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda. Vou apresentar o trabalho Uma implementação paralela do algoritmo colônia de formigas para a seleção de instâncias, que foi o trabalho realizado em meu TCC, orientado pela professora Cristiane Neri Nobre. Em resumo, o nosso objetivo foi aplicar a computação paralela para reduzir o tempo de execução do algoritmo de seleção de instâncias com colônia de formigas, que é muito usado no campo da ciência dos dados, para poder reduzir o tamanho das bases de dados, ajudando o algoritmo de machine learning. Em resumo, o algoritmo de seleção de colônia de formigas, ele busca reduzir o tamanho das bases, mantendo a qualidade dos resultados nesses algoritmos de machine learning. O nosso objetivo principal aqui foi, primeiramente, reduzir o tempo de execução do AOC, reduzir o tempo dele, e também ajudar na questão que é de lidar com um problema da atualidade, que é de lidar com enormes volumes de dados, que dificulta o armazenamento dessas bases. Então esse algoritmo, selecionando as melhores instâncias, iria resolver mais esse problema. Em resumo da nossa aplicação, o que a gente fez foi pegar a versão sequencial desse algoritmo, que estava implementado em Python, e paralelizar usando a biblioteca JobLib, o JobLib do Python, paralelizando isso usando o conceito do paralelismo, o multithread, que nos possibilita executar várias tarefas simultâneas
em diferentes threads, ou seja, aproveitando ao máximo do nosso hardware. Em questão dos resultados, como podem ver aqui, esse aqui foi o ganho que a gente teve em cada base em relação ao tempo de execução. E de forma resumida, os nossos resultados foi que a gente conseguiu alcançar com essa abordagem. Foi resultados até consideravelmente promissores, já que tivemos uma redução percentual média de 52% do tamanho das bases de dados e uma diminuição de cerca de 63% no tempo de execução e mantemos a qualidade dos dados nos algoritmos de aprendizado de máquina. Aqui a gente tem um gráfico mostrando isso, aqui também é a questão dos algoritmos de machine learning usado, as conclusões e muito obrigada. Olá, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre como foi meu trabalho de conclusão de curso com o tema Elaboração de software de onboarding destinado a pessoas do transtorno do espectro autista. Meu nome é Maria Fernanda Guimarães e meu orientador foi o Carlos Pietrobon. Para começar, eu vou falar desses dois conceitos aqui que são importantes para o meu trabalho. O primeiro é o transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. Ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se manifesta em diversos padrões comportamentais, como déficit na comunicação e na interação social. Por outro lado, a gente tem um processo de onboarding, que é uma estratégia adotada pelas empresas para integrar novos funcionários ao ambiente de trabalho. Então, considerando as características do TEA, fica evidente o quão desafiador pode ser para essas pessoas se adaptarem a um novo ambiente, a uma nova situação. E no contexto do mercado de trabalho, o primeiro passo para entrar no novo emprego é o processo de onboarding. Então, aí surge essa questão: como é que a gente pode criar um processo de onboarding que auxilie essas pessoas a se integrarem de uma forma mais fácil em uma organização? Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma ferramenta para facilitar a integração das pessoas com TEA em uma nova empresa, mas também ajudar a empresa a gerenciar as atividades desses novos funcionários. Falando um pouco sobre o desenvolvimento do software, a gente escolheu chamar ele de TEA at Work. Ele é um aplicativo mobile desenvolvido em Flutter e Firebase. E aqui do lado esquerdo a gente tem algumas características do TEA que a gente resolveu lidar no nosso aplicativo. Então a gente tem hiperfoco, comportamento repetitivo, interesse restrito, sensibilidade sensorial, necessidade de previsibilidade e alteração de humor. E com base nessas características a gente escolheu essas funcionalidades aqui do lado direito. Então descrição do ambiente de trabalho, cronograma de atividades, acompanhamento de humor, sistema de recompensa que a gente usou gamificação e método Pomodoro para ajudar no foco. E foi isso para vocês conhecerem um pouquinho mais do meu trabalho. Obrigada!